Olá, bem-vindos ao canal. Mais um encontro aqui para a gente falar de literatura na área de gestão, né? Bom, hoje a gente vai falar de cultura corporativa e vai falar de cultura corporativa de uma empresa que faz parte da vida de vocês, que vocês conhecem, que está muito presente no nosso dia a dia. Eu estou falando do livro do fundador e ex-CEO da Netflix, o Reed Hastings. Ele é o atual presidente do Conselho de Administração e ele escreveu esse livro em parceria com a Erin Meyer, que é uma professora do INSEAD, considerada em 2019 como uma das Thinkers 50 como pensadoras no mundo de negócios. O livro foi publicado em 2020 e é um best-seller do New York Times. Bom, chama A Regra é Não Ter Regra, né? É importante falar o nome do livro. É um livro bastante controverso, é um livro que apresenta a cultura Netflix, não é uma cultura muito comum, mas vale muito a pena conhecer, principalmente pelos resultados, né? Ou seja, a gente pode até não concordar com o que eles fazem, mas em termos de resultado é inegável que a coisa funciona. De novo, numa visão bastante crítica. É uma preocupação muito grande quando a gente lê gestão, de não entender que aquilo que está sendo dito e que foi escrito é uma receita de bolo. Aliás, receitas de bolo não funcionam em gestão. É importante a gente ler, observar o que vale para a gente, o que não vale para a gente, o que faz sentido, o que não faz sentido. Principalmente numa provocação tão grande como a que eles fazem aqui. É um livro perigoso, é um livro perturbador. Confesso a vocês que muitas vezes eu parei em determinados capítulos para reler o que eu tinha acabado de ler, para ver se era aquilo mesmo que eu tinha entendido. Porque a proposta de modelo deles é uma proposta muito, muito diferente de tudo que a gente vê em termos de gestão. Então, às vezes, a gente precisa... Peraí, deixa eu reler, né? Mas confesso a vocês que eu concordo com muitas coisas do que eles colocam em termos de proposta, né? Qual é a tese? Ele sustenta uma cultura de liberdade. Quer dizer, na realidade, assim, muita liberdade para quem trabalha lá, com muita responsabilidade. Então, o jogo é esse. É um jogo de liberdade e responsabilidade. As pessoas são responsáveis pelas suas decisões, elas são responsáveis pelos seus atos, e ao contrário do que a gente possa imaginar, não é um modelo de bagunça, muito pelo contrário. É um modelo em que há muita organização pelo próprio peso da responsabilidade que as pessoas adotam, o que as pessoas assumem a partir daquilo que elas fazem e que elas propõem. Ele diz o seguinte: você é responsável pelo que você faz. Exemplos dos mais simples, como marcar um voo em um hotel, até decisões maiores. Então, você decide que horas você vai, você decide se você vai de econômica ou de primeira classe, você decide que tipo de hotel você fica, e, obviamente, isso tem um certo acompanhamento. Então, tem alguns exemplos no livro. Tem um exemplo de um funcionário que uma vez por mês sai de Londres e vai para Nova York. E aí ele vai de primeira classe. E lá no modelo de controle, num determinado momento, questionam a ele por que ele vai de primeira classe. A justificativa dele é a seguinte: olha, eu vou de primeira classe porque se eu for de econômica, demoro mais tempo para sair do aeroporto, eu chego mais cansado, eu tenho que ir para o hotel, tomar banho e trabalhar. Se eu for de primeira classe, eu durmo melhor, eu tenho um fast track no aeroporto, eu posso tomar banho no próprio aeroporto e a primeira classe, a companhia me dá um transporte até o trabalho. Então eu vou direto ao trabalho. E a partir daí, a empresa diz o seguinte: bom, se você vai entregar com mais qualidade, se você chega melhor e trabalha, tem maior produtividade, beleza, continua indo de primeira classe. Agora, a responsabilidade é dele. Se ele não tiver uma boa justificativa, a gente daqui a pouco vai ver o que eles fazem com quem não tem boas justificativas pelos seus atos.
Algumas coisas que eu destaquei aqui para vocês, algumas falas do livro, alguns trechos do livro. Primeiro é o seguinte, ninguém precisa pedir para fazer gol, né? Ou seja, se há uma oportunidade, você não precisa pedir para o seu chefe, você não precisa... Faz, e mesmo que dê errado, se houver uma boa justificativa, você está dentro das regras que foram propostas. Ou seja, a empresa trata as pessoas como adulto, ele diz isso em um determinado momento. Deveria ser óbvio, né? Mas ele, num determinado momento do livro, ele diz o seguinte, trate sua equipe como se eles fossem adultos. Puxa, Leitão, mas qual a empresa que não faz isso? A maioria das empresas não faz isso. A maioria das empresas continuam regulando que hora você chega, para onde você vai, o que você está fazendo, o que você fez. Não! Olha aqui, meu amigo, você é um adulto, eu preciso da sua competência, você precisa de remuneração para pagar suas contas. Então vamos fazer um acordo entre dois adultos que têm objetivos em comum. E a partir daí, o que você faz, como você faz, é muito mais um problema seu, se me trouxer resultado, do que querer que você faça do jeito que eu faria, né? É uma mudança bastante grande de cultura. A ausência de processos e padrões dá velocidade e dinâmica nos resultados. Quanto menos burocracia, quanto menos processo, quanto mais liberdade, maior a velocidade na tomada de decisão. Isso também faz muito sentido. Quer dizer, empresas menores, por não ser tão burocráticas como empresas maiores, geralmente têm respostas mais rápidas de mercado. Lembrando que a resposta mais rápida para o consumidor pode ser um diferencial. Na era da informação, o que importa é o que você realiza, não quantas horas você trabalha. Isso é definitivo, né? Aquele modelo de 9 to 5, de olha, chega de manhã, 1 hora de almoço e hora de saída, ponto, relógio de ponto, nesse novo modelo de gestão, não faz o menor sentido. Eu sou um profissional que nunca faltei. Todo dia, 8 horas da manhã eu estou lá, todo dia às 6 eu estou indo embora. Mas o que você faz durante esse tempo? Não, eu chego, tomo café, leio o jornal, vou ao banheiro, saio para almoçar, respondo meus e-mails. E aí, das 5h30 às 6 eu fico brincando de autorama com o relógio para poder dar 6 horas e eu bater meu ponto. Esse funcionário não cabe mais. Mas eu tenho um cara que produz pra caramba, eu tenho um cara que é criativo, eu tenho um cara... Mas ele não chega muito no horário. Tudo bem. Isso pode parecer que não, mas isso é absolutamente revolucionário, né? Você é responsável pelo que gasta, o ponto principal da liberdade. Se você opta por abusar da liberdade, você vai ser demitido. Essa é uma regra cruel. Eles dão vários exemplos no livro em que profissionais competentes, mas que não entenderam a regra da responsabilidade, foram sumariamente demitidos. Puxa, mas o cara é um excelente gerente. Ele é um excelente gerente, mas ele não entendeu qual é o jogo. E para finalizar, o mantra da empresa. Nossos funcionários não precisam de aprovação do chefe para ir em frente, mas devem informar ao chefe o que está acontecendo. Ou seja, você é absolutamente livre, mas mantenha a empresa informada daquilo que você está fazendo. É um livro imperdível, em termos de cultura corporativa, é um livro que literalmente bagunça tudo que a gente vem fazendo e tudo que o manual tradicional de gestão coloca como possibilidade, como o que deve ser feito, mas funciona muito bem. Tem algumas coisas que são muito interessantes. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eles têm um modelo de reunião que eles chamam de modelo de reunião Netflix e que é absolutamente diferente de tudo que eu, pelo menos, já tinha visto. Como é que funciona? Geralmente reuniões demoram para começar, tem uma fase introdutória em que alguém apresenta o problema, depois é um festival de pessoas dando as suas opiniões com pouca base efetiva do problema e das causas do problema. O importante é participar, o importante é falar, o importante é ver e ser visto. Eles acabaram com esse tipo de reunião. Então, o modelo Netflix de reunião
quem propõe a reunião tem que montar um material e esse material é entregue aos participantes da reunião com antecedência. Os participantes da reunião têm que ler aquele material e se preparar para a reunião. E quando a reunião é iniciada, todos já sabem do que se trata e todos já têm base para opinar sobre aquele assunto. E a partir daí, ele prova que as reuniões são menores, as reuniões são menos frequentes, estou fazendo nada, vou marcar uma reunião, e as reuniões são muito mais efetivas, porque as pessoas estão mais preparadas, porque as pessoas têm mais conhecimento de causa sobre aquele assunto. Então, esse é um exemplo de efetividade, esse é um exemplo de que essa liberdade, quando é acompanhada de cobrança e tem foco no resultado, pode funcionar muito bem. É um livro que merece ser lido, é um livro que merece ser avaliado e criticado por vocês. A regra é não ter regra, a Netflix e a cultura da reinvenção. Eu recomendo bastante mais um livro bastante interessante para vocês. Gostou? Comenta, dá like, aqui embaixo deve estar link para comprar livro, link para curtir, compartilha, mas muito mais do que isso, me manda a sua opinião, me manda dicas de livro, não gostei, faz a sua crítica, eu quero ouvir vocês. Forte abraço e até a próxima.